pessoal, aqui é o Oswaldo Feres e hoje eu venho trazer para vocês o método de jogada janela de Fion utilizando o Ogan. Muitas pessoas têm dúvida como utilizar esse método de jogada que parece ser complicado, mas ele é bem tranquilo, bem simples. E hoje rapidamente eu vou explicar para vocês como eu faço a utilização do Ogan nesse método de jogada. A janela de Fion eu chamo de a visão do futuro. Por quê? Porque ela é uma janela, né? Esse método foi desenvolvido por mim, mas existem outros métodos também utilizando a janela de Fion. Essa janela, essa mandala, esse desenho, ele é encontrado no livro dos Ogams. Trata-se de uma jogada completa e você pode fazer uma pergunta específica e dispor as letras do Ogam em cada região dessa mandala, dessa janela. Ou você pode fazer, como eu vou explicar hoje, de uma forma mais abrangente, onde não será preciso fazer nenhuma pergunta, ou sim, você pode fazer uma pergunta. Nesse caso, nós vamos utilizar uma toalha com a janela de Fion desenhada e um conjunto de Ogan, que pode ser de varetas, pedras, pode ser rodelas de madeira, pode ser sementes, enfim, material que você quiser. Só não vai dar para usar como cartas porque nós vamos jogar essas letras sobre a janela de Fion, semelhante ao que fazem com os búzios, mas não tem absolutamente nada a ver com os búzios, tá? Então, o que você vai precisar para essa jogada? Uma toalhinha com essa mandala desenhada e um conjunto de Ogan. E o tamanho vai depender do seu conjunto. Se você tiver, por exemplo, varetas pequenas, curtas, não vai precisar de uma mandala muito grande, tá? Absolutamente só isso. Então, nós vamos jogar as letras sobre a janela de Fion e fazer a interpretação, certo? Mas o que significa, afinal, janela de Fion e por que ela tem esse nome, né? Primeiro, nós temos que dar uma olhada em uma casa da Idade do Ferro celta. Elas são casas circulares. E se vocês perceberem, vocês não vão encontrar aqui, ó, nenhuma janela, porque ela só vai ter essa abertura para a porta. E afinal, onde está a janela de Fion, né? A janela, ela pode ser também traduzida como topo, mastro, árvore, poste. Por que poste? Por que mastro? Porque é o mastro, o poste que sustentava esse telhado dessa casa circular celta. Além disso, se a gente observar essa casa, ela não vai ter nenhuma janela como nós conhecemos hoje, mas aqui no topo, né, do telhado, nós vamos encontrar uma abertura que é por onde saem as fumaças, a fumaça em que eles faziam sua fogueirinha dentro das suas casas, então a fumaça tinha que sair por algum lugar. Normalmente era tampado, não era totalmente aberto, até para que não entrasse água, né, da chuva, mas a janela era esse topo, por isso que a palavra feg pode ser traduzido tanto como janela, como topo, mastro ou árvore. E aí a gente vê aqui que é esse mastro que sustentava aí o telhado da casinha dos nossos ancestrais celtas. Então, tá vendo essas madeiras cruzadas? Elas nos remetem também à janela, né? Aquele desenho da janela de Fion que tem vários traços que são as letras do Ogan. E a palavra Find, né, refere-se ao herói Fion McCool, que ele detinha poderes proféticos, né? Em uma parte da mitologia diz que Fin colocava o dedão na boca e tinha os seus poderes proféticos. Então, nós estamos falando de uma janela, de uma visão do futuro. Lembre-se que nós estamos falando sempre do topo da casa, né? Então, esse topo no telhado, ele nos remete a olhar para cima. E quando nós olhamos para cima, nós estamos olhando para o céu, para o infinito, nós estamos olhando para as estrelas. Portanto, é a visão do futuro. A janela de Fion é uma das formas de fazer previsão. Perfeito? Então é isso. A janela de Fion nada mais é do que esse mastro que segurava
o telhado das casas celtas, ou essa abertura no topo do telhado que nos remete para cima, para o céu e, portanto, para o futuro, para o desconhecido. Agora nós vamos entender como nós vamos fazer a interpretação das letras que vão cair sobre a janela de fim. Então, você já tem preparado a sua toalhinha com esse desenho, com essa mandala desenhada lá na sua toalha. Você já separou o seu conjunto de yoga, que pode ser de madeira, de pedras, enfim, do material que você quiser. E agora nós vamos fazer a jogada. Só que você não vai utilizar as 25 letras. Por quê? Porque são muitas letras, vai ficar muito confuso, vai virar uma bagunça. Nós temos que fazer uma interpretação limpa. Nós temos que focar no nosso objetivo. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar, elevar os seus pensamentos aos deuses, ao deus Ogma, que é o criador do Ogan, a deusa Bridget, que é a deusa da inspiração, padroeira dos poetas, ou qualquer outra divindade do seu agrado, né, do seu culto pessoal, particular. E você vai sortear do seu saquinho 9 letras ogâmicas. Pode ser mais, pode ser menos, eu sugiro que seja 9, porque o 9 é um número sagrado, é 3 vezes o número 3, mas também o 9 é um número de equilíbrio. Então a mandala não vai ficar carregada com as 25 letras e você também não vai ficar confuso. Eu sugiro que você escolha 9 letras. Escolheu as 9 letras? Coloque elas em sua mão, na palma da mão, em concha. Eleve seus pensamentos aos deuses. Faça a sua pergunta. Sacuda as mãos e solte sobre a sua toalha. E aí você vai observar onde cada letra caiu em cada região. E agora eu vou explicar para vocês o que cada região, cada parte desta mandala significa. Então a primeira parte que nós vamos olhar é o Arkmi Bé, né, que é o grupo. O Arkmi significa grupo, família da Bétula. Então ela representa o quê? Os inícios. É essa região aqui que está em vermelho. Isso daqui, essa parte em vermelho, representa o Arkmi Bé. Quando as letras caem nessa região, elas apontam a origem da questão. Por quê? Porque nós temos que nos remeter à Bétula, ao Bé, que é a Bétula. Então ela nos fala o quê? Da origem. Então quando caem letras nessa parte, ela representa sempre a origem, né? O que levou o nosso consulente a procurar o oráculo, é a raiz do problema, o passado recente, que influencia na questão diretamente, tá? Também está relacionada à direção oeste, mas isso é irrelevante. Nós temos que pensar que essa região representa sempre o início, a origem, tá? Caiu uma letra sobre a letra Bé, ou sobre luz, far, neon, Cília, neon, enfim. Você pode cruzar a informação. Então, digamos que caiu aqui na letra far uma letra, qualquer uma letra do Ogan. Você vai cruzar as informações. Mas, Oswaldo, eu achei muito confuso. O que eu faço? Esquece esse negócio de cruzar informações e foca apenas nessa região vermelha que representa o início. Então, caiu 5 letras aqui. Essas 5 letras vão indicar a origem da questão. Vamos passar para o próximo, que é o Arkmi Ua. É o obstáculo. Então, quando caem letras nessa região vermelha aqui, ela sempre vai indicar um obstáculo. Por quê? Rua significa medo, terror. Então, nós estamos falando daquilo no que nos causa medo. A região é o norte, mas como eu disse, é irrelevante isso, porque para entender as regiões, as direções, é preciso também entender um pouco mais de mitologia, entender que o norte, por exemplo, representa as batalhas, etc. Mas isso é irrelevante. O que nós temos que pensar aqui é sempre o nome. Então, o Arkmi Ua, ou seja, a família de Ua, que é o espinheiro branco, indica um obstáculo. Então, as letras que caem nessa região
elas vão sempre apontar desafios a serem superados. É aquilo que impede o consulente de seguir em frente. Representa também a nossa batalha interior, uma vez que o medo é o nosso maior inimigo. Mais uma vez, caiu uma letra aqui em rua, ou então dor, tínia, enfim, você pode cruzar as informações, mas ficou confuso? Esquece isso e foca apenas na região, nessa parte em vermelho. Caiu qualquer letra aqui, você já sabe que trata-se de um obstáculo. E aqui que nós vamos ver, por exemplo, os aspectos negativos das letras do Ogham, tá? Por exemplo, eu não vejo e não interpreto letras invertidas. Então, para mim, o Ogham não tem letras invertidas. Mas, quando cai, por exemplo, numa região de obstáculos, eu sei que é o aspecto negativo daquela letra que eu vou fazer a interpretação. Perfeito? O próximo é o Arquimedes. E Mewing vai indicar as ações. Então, quando caem letras nessa região aqui de baixo, ela vai indicar o quê? Os caminhos e ações que o consulente deve tomar para solucionar os problemas. Por quê? Porque Mewing significa pescoço e está associado ao pescoço do boi que puxa o arado, né? Está associada à videira também. Então, o que Mewing se representa? O esforço, a ação, o trabalho. Então, quando caem letras neste local, nesta região em vermelho, ela sempre vai indicar a ação, as coisas como as coisas irão se desenrolar na vida ou na pergunta daquele consulente, certo? A direção é o leste, mas aqui nós estamos falando sempre do trabalho, da ação, do esforço e principalmente de como as coisas vão se desenvolver, quais ações o consulente vai tomar ou como ele vai lidar com essa situação da pergunta que ele fez. E por fim, o último Arquimedes é o Arquimedes Ailin. Então, quando caem letras nessa região aqui, ela indica sempre o futuro. Porque Ailin representa a letra A, né? Então, também significa um grito que uma criança dá ao nascer e um grito que um homem dá ao morrer. É a letra A. Quando nós falamos de Ailin, nós estamos falando principalmente da semente que nós vamos plantar, da criança que vai crescer, que é o futuro. Então, nós temos que pensar que Ailin sempre representa o que vai vir. Então, essa região representa o futuro. É o desenvolvimento da pergunta e como que vai ter aí o desfecho da situação. É a conclusão, tá? Então, nós vimos, recapitulando, que o Arquimedes significa a origem da questão, o é o bloqueio, o obstáculo, Mewing representa a ação, como as coisas vão se desenvolver, e Ailin representa o futuro, certo? Acabou por aí? Não, não acabou. Por quê? Porque nós temos aí, entre essas 4 grandes regiões, os Forfeda. Os Forfeda, diferente dos Feda, Forfeda significa letra adicional. Então, nós vamos interpretar aqui também como regiões adicionais, que vão contribuir para a nossa interpretação. Lembrando que primeiro nós vamos dar atenção às 4 primeiras regiões e depois nós vamos focar nos Forfeda. Lembrando que os Forfeda representam caminho, então eles ligam os Feda, né? Eles estão aí nos pontos colaterais. Então, eles são guias, eles nos orientam, então eles vão complementar a nossa interpretação. E também pode representar jornadas, certo? Então, quando cai uma letra nessa região em vermelho, que está aqui, ela é correspondente à letra Evad. Evad significa o quê? Salmão. Então, é aqui que nós vamos falar sobre sabedoria, conhecimento. É o que o nosso consulente precisa aprender. Então, quando sai Evad, a gente sabe que aquela letra indica uma sabedoria, um conhecimento que o nosso consulente precisa aprender. Depois, a próxima região
é OR. OR significa ouro. Então, essa região, quando caem letras aqui, elas falam de realização, concretização. É o plano material. Enquanto em EVAD nós estávamos falando de sabedoria, algo mais intangível, aqui nós estamos falando de algo tangível. Então, é aqui que o nosso consulente precisa aprender a realizar, a concretizar. Então, antes nós vimos o que ele precisa aprender. Aqui nós precisamos orientar o nosso consulente a realizar. Prestem atenção. Aqui são orientações. Próximo, nós temos aí duas letras. A letra Yulen e a letra Ifin. Essa combinação de letras nessa região, elas vão indicar o quê? A motivação, a transformação, já que a letra Yulen significa cotovelo, então nós estamos falando de uma flexibilidade, de algo que se transforma, e enfim, é um aspecto mais positivo, é um otimismo, então é aquilo que impulsiona o nosso consulente. Então, é aquilo que vai fazê-lo ir adiante. Então, recapitulando, EVAD, nós temos aquilo que o consulente precisa aprender, OR, aquilo que ele precisa concretizar, e agora, Yulen, nós conseguimos identificar a motivação, é aquilo que impulsiona o nosso consulente em direção ao seu objetivo. E por fim, a última região é regida pela letra ou pelo forfid, Emankou, que significa gêmeo da aveleira. Essa letra, ela normalmente está relacionada à reclamação, porque ela é o fim de um ciclo. Ela é uma letra que indica uma transição. Lembre-se, ela está fazendo a transição do último Arkime, que é o Ailin, para o primeiro, que é Bé. Então, ela indica o limiar. E o que o nosso consulente precisa fazer? Ele precisa entender a transição da sua vida. Também pode indicar aquilo que ele precisa se purificar, deixar para trás. A sua jornada ainda não chegou ao fim, então ele precisa abandonar certos conceitos para seguir adiante, mas ele precisa também acreditar que tudo aquilo que ele passou é um aprendizado, então é uma transição. Ele vai focar nessa transição. As letras que caem aqui indicam isso. E acabou? Ainda não acabou, gente. Nós temos no centro, que é uma região bem importante na nossa mandala, que é o conselho. O centro é por onde realmente a gente olha para o futuro. Então, nessa região, nós vemos aqui o conselho. Para quem fez o meu curso, para quem leu o meu livro, sabe que todos os métodos eu gosto de usar aí o conselho. Então, os forfedas são como guias e orientadores, mas o conselho é aquele puxão de orelha em que o consulente precisa prestar atenção. Ele vai dizer, nessa região aqui que aponta onde o consulente precisa atuar com mais força, tá? Quando caem letras nessa região, elas trazem mensagem dos deuses, até porque nós estamos falando do centro, que é por onde a gente olha para o céu. Então, nós temos que levar em consideração que as mensagens do conselho são muito importantes. Então, essa é a janela de fino. Parece ser bem difícil, não parece? Mas ela é simples. Outra dica. Digamos que eu jogue as minhas peças e elas caiam apenas em uma região. Às vezes vai cair várias peças apenas no início, às vezes só no bloqueio, e isso é muito comum, isso é normal que aconteça. Então, como que eu faço a interpretação? E o futuro? E a ação? Fiquem tranquilos, é assim mesmo. Se caíam peças, letras, apenas na região do Arkime Bé, por exemplo, o consulente precisa focar em questões do passado. Ele precisa resolver questões do passado.
Não, mas caiu apenas no bloqueio, então ele precisa focar naquilo que está bloqueando ele. Assim que ele resolver este problema, porque o Hogan vai dar informações sobre isso, ele já vai ter um futuro promissor. Mas caiu apenas no futuro. É só esquecer o passado e focar no futuro. É basicamente isso. Mas, Oswaldo, caíram letras apenas aqui na região dos forfedas. Ótimo, são orientações que você vai dar ao seu consulente. Não precisa esquentar a cabeça. Uma consulta não precisa ter começo, meio e fim. Ela precisa focar naquilo que tem que ser focado. Ela tem que resolver aí a questão do nosso consulente. Lembre-se que o Hogan não é só predição, ele é, sobretudo, também um oráculo de orientação. Caíram letras fora da mandala, fora da janela de fio. Não tem problema. Essas letras que caíram fora podem ser interpretadas como questões inconscientes, ou seja, aquilo que o consulente ainda não sabe, ou então pode ser coisas que ainda não vieram à tona. Mas você também pode descartar essas letras que caíram fora. Eu gosto de ver como questões do inconsciente. Mais uma vez, lembrando que eu não uso letras invertidas. Então, eu vou identificar que se aquela letra tem um aspecto positivo ou negativo, dependendo da situação, onde ela vai cair. E também eu não uso todo o meu conjunto de 25 letras, ou de 20, se você não quiser usar o seu forfedo, enfim. Eu prefiro sortear 9 letras, é o suficiente, é uma jogada limpa, rápida. Rápida eu não diria, né? Me corrijo aqui, porque às vezes, uma interpretação como essa pode levar horas. Então, é ideal para você tirar para si mesmo, ou então para uma outra pessoa que já tenha conhecimento de Hogan, para que ela entenda todas as nuances que esse tipo de jogada pode proporcionar. Às vezes, a gente vai fazer para um outro consulente, ele não vai entender, ele vai ficar confuso. Então, essa não é a nossa intenção. Não é deixar a pessoa mais confusa, mas ajudá-la. Essa é a nossa missão como intérpretes de oráculo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês gostem, vocês podem também fazer o meu curso, que é o Hogan, o Oráculo dos Druidas, que está na plataforma Hotmart. Tem esse método também vocês encontram no meu livro, e em breve será lançado um novo livro sobre Hogan, então fiquem ligados. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, e até a próxima aula.